Os verdadeiros bandidos do 8 de janeiro foram descobertos, mas para prender ou penalizá-los é outra história. Olha só o que disse Ciro Nogueira do Partido Progressista. Só assina impeachment de Moraes quando tiver 52 assinaturas. E disse isso cinicamente. Sabia que só 41 assinaturas bastariam. Decepção esse sujeito. Não merece nosso respeito, mas tal coisa de um traidor era para se esperar. Seu partido é berço de corruptos como Paulo Maluf. Lembra-se dele? PP passa a ser um partido sabotador, de traidores ou oportunistas, e ainda tem a capacidade de usar o nome ideológico direita para se autodeterminar um enganador de trouxa. E é assim que nossos políticos estão agindo. Muitos deles se corrompem por muito pouco ou por poucas moedas, talvez 30 moedas vendáveis. Estão na vitrine política ou são de pouco caráter mesmo. Se fazem de difícil para ver quem dá mais dinheiro ou vantagens como secretarias, órgãos ou até grana com desculpa que é para a base. As tais emendas parlamentares, pura sacanagem com o dinheiro público, que nunca trouxe muita vantagem para quem devia às comunidades necessitadas. E como revelou o senador Cleitinho, não vejo ninguém favorecer o povo. O que vejo é muita negociação em benefício próprio e para os seus cupinchas. Uma decepção essa vida de político. Se ele está decepcionado, imagina nós do lado de cá, da política. É isso. Pagamos impostos e usam para comprar políticos. Tiram da educação, da saúde, da segurança pública na calada da noite para fazerem lobismo, enfiarem nos corruptos, coisa que fere a dignidade humana. E quer ver a última? Hugo Mota falando na CNN, que foi o articulador da obstrução na Câmara. Aquela tomada da mesa diretora da casa, 48 horas. Logo vê-se que não passa de um egocêntrico puxando para si os louros da conquista da direita. E olha que nem de direita é. Um centrão oportunista, disfarçado de direita. Com isso mostrou que seu egoísmo político fala mais alto. Um cara de pau às vistas de todos nós. Ele consegue desprezar assim os verdadeiros patriotas da nação brasileira. Diante disso, esquece que quem vão ser mais prejudicados com as taxações de Trump devido à política estúpida de Bill Clinton, Obama e Biden, democratas, leiam esquerda americana, que interferiram em nossa política e o povo é o povo mais pobre. Vale lembrar, ficou bem claro que Trump está punindo o Brasil porque sabe que tomaram as urnas dos bolsonaristas e a anistia aos presos políticos é justa. A Vaza Toga mostra muito bem disso tudo. Serão os nordestinos, segundo pesquisa econômica, grandes produtores de frutas, que por terem feito o L, são os que menos esse desgoverno olhou. Que contradição! Aliás, quem é que esse desgoverno olha? Deixou o povo do sul nas enchentes, a Deus dará, lembra? E assim, com esse governo quase comunista, tanto o sul como o norte, tanto o nordeste como o centro-oeste, sofrem e de lambuja leva também o sudeste para um abismo econômico onde o Brasil foi enfiado. Usaram de ONGs para manipular pessoas inocentes, vítimas de políticas desastrosas, como a que estamos vivendo no Brasil. Governo
como o democrata americano inconsequente ou burro mesmo, usaram de uma entidade americana para ajudar nos países com graves déficits humanitários, prejudicando cidadãos, tolhindo perspectivas de uma política de inclusão social. Os falsos usaram indevidamente de dinheiro e impostos para pagar ONGs, para corromper funcionários públicos, para espalhar Nesta segunda-feira, Fux desinformação rejeitou o e pedido de causar prisão prejuízos domiciliar políticos humanitária feito por Daniel irreparáveis, Silveira. Vem como entender um esse que pouquinho dos estamos limites vivendo. legais por trás dessa Mas, por decisão. A incrível que defesa de pareça, Silveira entrou com habeas corpus, quem alegando que ele lucrou com precisa de tudo cuidados isso foram intensivos a China após e cirurgia no Rússia, joelho, realizada já em que os 26 órgãos de julho. públicos no São Brasil exigidos estão fisioterapia repletos de diária e falsos tratamento benfeitores, especializado para evitar os complicações socialistas graves, de como plantão, trombose e que, infecções. ao Fux invés de negou o pedido puxar com base na sardinha para quem jurisprudência lhes da dava súmula dinheiro, 606 do como a STF, que impede que um USAI, habeas corpus seja usado contra uma traíram decisão os tomada por um brasileiros ministro se relator ou pelo bandeando plenário. para o lado O dos ministro descartou comunistas. analisar o mérito Isso médico e deu se seguimento nulo ao traduz no recurso, inquérito da por ser Vaza Toga, juridicamente com incabível. dinheiro O dessa pedido ainda deve entidade ser sem fins analisado por lucrativos, Alexandre de que Moraes, só relator da beneficiou um execução penal de bilionário Silveira. socialista, A defesa já Jorge protocolou outros Soros, pedidos entre similares, outros, mas como sem sucesso até banqueiros, agora. Se você cúmplices. achava que a decisão era automática, esse caso mostra que o STF há regras específicas, mesmo dos E pedidos sendo por assim, saúde. aproveitaram a oportunidade de abrir as portas do Brasil para a China, com a desculpa de que estão protegendo a democracia e a soberania do Brasil. Mas já sabemos que são eles quem destroem as duas. Fica o jargão. Acuse os outros do que você faz e assim muitos brasileiros tiveram que sair do país. São vários os homens que tiveram que sair do Brasil, os borrabostas da vida que deviam sair estão escondidos atrás do judiciário, do executivo, e muitos são os oportunistas que estão no legislativo. Se tornaram corruptos e perigosos, que até querem trocar as cores da bandeira do Brasil. Esse é o país que ajudamos a construir. É decepcionante quando vemos as federações de indústria e comércio do Brasil tentando se salvar, deixando de lado os brasileiros, que os enriquecem, pois são os representantes de grandes empresários, tanto do agronegócio como financeiros. Quando o Brasil está em mar de brigadeiros, meu pirão primeiro. Por incrível que pareça, é inconstitucional a prisão de parlamentares por dizerem o que pensam, do governo ou do judiciário, mas isso resultou em prisões de muitos políticos, contrariando totalmente a forma judiciária de se penalizar deputados e senadores, que deveriam ser levados ao Congresso e depois de 24 horas se decidir se há culpa ou não naquilo que lhes é atribuído como crime. Porém, numa canetada, o atual judiciário manda prender, desrespeitando o devido processo legal, a justiça fazendo injustiça, diante de provas em que Eduardo Bolsonaro ajudou a apurar via FBI e outras forças militares dos Estados Unidos. O ato de 8 de janeiro foi plantado. No máximo, podemos chamar de vandalismo inconsequente. Fizeram disso um golpe dentro de um falso ou suposto golpe, usando de uma minuta. Eu não sei que minuta é essa, e ninguém nunca viu. Coisa da cabeça de um mágico, talvez, que usa da toga para fazer show esquerdista. Para justificar, alegam que ameaçavam as autoridades. Autoridades essas que nem têm mais o respeito do povo, ou porque dizem que o governo é ladrão, ou que Xandão é ditador de toga, ou cupincha de Xi Jinping, em terras tupiniquinhas.
Logo, traz para dentro do mundo jurídico o que é crime em países como a China, onde falar do governo merece mordaça. Ali a democracia realmente passou longe. Até os socialistas têm medo do comunismo, como dizia Olavo de Carvalho. Os comunistas são a banda podre da podridão socialista. Entre si se toleram, mas contra os outros se unem. Aproveitamos para perguntar: quem tirou do mundo político Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Eduardo Campos, Celso Daniel, até o Fid Alckmin? E quem mandou esfaquear Bolsonaro? Algumas pérolas negras da suja política. Dia menos dia, alguém terá que dar conta de todas essas atrocidades perpetradas em nome do poder. Ora, vejamos o que ocorre com os jornalistas, amigos ou não dos esquerdistas, que estão no Brasil. A última dos Togades e seus aliados da imprensa brasileira foi a demissão de um jornalista de um veículo de comunicação de viés esquerdista, conhecido Estadão. Com desculpa de contenção de despesas, mandaram para a rua um grande fotógrafo, exemplar, um verdadeiro jornalista que pegou no ato a cena de Xandão mostrando o dedo, mandando os torcedores tomar, porém, o que ninguém sabe é que o povão já viu que a mão do judiciário é grande e a petezada pediu a cabeça do fotógrafo. A censura baixou sobre o Brasil de vermelhão. Por favor, deixem nos comentários sua opinião. Ela é uma participação importante nesse momento político e ajuda o canal a interagir com você. Esqueceram que ofendendo a torcida, seja de qualquer time de futebol for, isso reflete a vontade de Xandão de mandar todo o povo brasileiro para aquele lugar. Inadmissível, pois a ética de um judiciário foi violada. E a OAB parece que vê e ainda aplaude. E o horror de um poder sobre o povo é desastroso. Daniel Silveira foi impedido de sair da prisão para se cuidar. Nenhuma prisão domiciliar foi lhe concedida. E ele corre o risco de perder uma perna. Será que a morte de Clezão não basta? O judiciário continua dobrando a aposta. Não, ele continua causando perda de vida. A coisa é feia mesmo.